Bem-vindos de volta ao nosso canal Nação Colorada. Vamos de mais notícias do meu, do seu, internacional. Vira e mexe o nome de Oscar volta aos bastidores colorados. E dessa vez há chances reais disso acontecer. O repórter, Lucas Dias, gravou um vídeo para seu canal onde fala dessa possibilidade. E o Oscar Meia, de 33 anos, do Xangai Port, deixando claro que no final da temporada chinesa ele vai decidir o que ele vai fazer da vida. Ele tem um contrato que é até final de novembro, início de dezembro. Final de novembro, início de dezembro, o contrato do Oscar lá no Xangai Port. E a gente sabe, o presidente Barcelos revelou isso numa entrevista à ESPN no ano passado, que ele procurou o Oscar e o seu empresário, Juliano Bertolucci, que tem outros jogadores aqui no Inter, o Thiago Maia, o Vitão, enfim, outros atletas, que ele procurou o Juliano Bertolucci e o Oscar e deixou as portas abertas do Internacional, caso ele quisesse voltar para o futebol brasileiro. O Oscar tá com 33 anos, tá? Lá no Xangai Port foram 234 jogos disputados, 72 gols marcados, 131 assistências. São números muito positivos, mas a gente sabe que a gente tá falando de futebol chinês. Ele quase voltou pro Brasil ano passado, né? Ele queria sair de lá e vir pro Flamengo. Inclusive vazou essa foto dele com a camiseta do Flamengo, que alertou ainda mais os torcedores. Estava tudo acertado, tá? Todas as partes no Flamengo, do empresário, do Oscar, dizem que estava tudo acertado pro empréstimo de 6 meses e que na última hora o Xangai melou e falou, não vamos mais te liberar, tu vai ficar aqui jogando com a gente. O que acontece, tá, gente? Como eu citei, o presidente falou no ano passado que abriu as portas do Inter para um retorno do Oscar, e atualmente o que a gente escuta? Que existem 4 grandes clubes do Brasil olhando e interessados no Oscar. Inter, São Paulo, Flamengo de novo, natural, e o Cruzeiro, que é o grande rico hoje também do futebol brasileiro, ao lado de Flamengo e Palmeiras. O Cruzeiro tem o Pedrinho BH, que é dono da SAF lá, torcedor do Cruzeiro, e que tá botando grana aos montes e deve fazer isso para a próxima temporada também. Então a gente tá falando de 2 clubes muito bem estruturados financeiramente, Flamengo e Cruzeiro, e de 2 clubes que conseguem, às vezes, com parcerias, enxugando folha, que é Inter e São Paulo, e o São Paulo tendo uma condição financeira melhor que a do Internacional. Eu conversei com pessoas próximas do Oscar e a gente ouve que existem alguns clubes do Brasil que fizeram contato, que estão interessados, que o Inter é sempre uma possibilidade nesse cenário, mas ouvi de uma pessoa importante do Internacional, 2, aliás, conversei com 2 nessa manhã de domingo, início de tarde, que me disseram, hoje, de fato, as portas foram abertas no ano passado, mas que hoje não há um movimento do Inter pelo Oscar. Hoje não houve uma procura do Inter pelo Oscar de novo para abrir as portas. Inclusive, uma dessas pessoas ainda não tinha visto essa entrevista, a outra tinha visto. E então, assim, já dá para ver que algumas pessoas estão cientes no ambiente do Internacional, no bastidor dessa entrevista e disso que o Oscar tem falado sobre a possibilidade de retorno ao Brasil. Só que hoje, dia 15 de setembro, e é importante colocar, 15 de setembro de 24, não há um movimento do Inter pelo Oscar. Hoje, houve no ano passado, de abertura de portas, para saber o que ele queria da carreira, mas hoje o Inter não fez esse movimento pelo Oscar. Tem 3 meias no elenco, o Alan Patrick, o Gabriel Carvalho e o Johan. Dá para considerar que o Alan Patrick muitas vezes até tem lesões, enfim, tem que ter sempre um cuidado. O Gabriel Carvalho pode jogar pela beirada direita. Aí a gente já tá analisando mais no contexto de dentro de campo, mas o que é importante a gente colocar, o Oscar deixou claro nessa entrevista para a Folha de São Paulo, ele tem o Brasil como um grande cenário para uma volta à seleção brasileira e para uma questão familiar. Uma questão familiar que é estar próximo da sua família, irmãos que estão tendo filhos pequenos, ele quer acompanhar o crescimento, a mãe dele já está com uma certa idade, ele tem esse sonho de voltar para a seleção brasileira, apesar de ter colocado nessa entrevista também os contras em relação a uma volta do Brasil, que é a pressão, a questão de muitas vezes torcedor invadir CT, esse tipo de coisa. Mas ele também citou, tive procura do Brasil, do Catar e da Europa. Inclusive eu tinha ouvido dos empresários do Oscar no início desse ano, quando o nome dele já tinha circulado no ano passado, voltou a circular no início do ano, que o grande desejo era se recolocar num bom clube da Europa, se não de primeiro escalão, de segundo escalão que disputasse Champions e outras competições de importância. Era essa a ideia mais ou menos do Oscar. A gente vai ver se isso vai mudar, ao que tudo indica por essa entrevista dele, tá mudando, mas hoje não há um movimento do Inter, mas há sim um movimento não para contratar, mas de estar atento, de ser um clube que se coloca à disposição. Oscar, ex-jogador do Internacional e atualmente atuando no futebol chinês, é uma figura de grande interesse para o clube gaúcho, especialmente após sua passagem vitoriosa, onde ajudou a conquistar títulos como a Libertadores e a Recopa Sul-Americana.
Desde que saiu para o Chelsea e posteriormente para o Xangai Port, Oscar tem se destacado por sua visão de jogo, qualidade no passe e habilidade em atuar como armador. Se retornasse ao Inter para a próxima temporada, ele poderia agregar de várias formas, começando pela criação de jogadas. Com um entendimento tático apurado e uma visão de jogo diferenciada, ele se tornaria uma peça fundamental para organizar o meio-campo e gerar oportunidades para os atacantes. Essa carência de um meia-armador capaz de ditar o ritmo de jogo tem sido uma lacuna em muitos times brasileiros, e Oscar é ideal para preencher esse papel. Além disso, sua experiência internacional, com passagens pela Premier League e pela Superliga Chinesa, somada ao tempo em que vestiu a camisa da seleção brasileira, proporciona uma bagagem valiosa para o internacional, especialmente em competições como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Em momentos decisivos, sua vivência em jogos de alto nível pode ser essencial para o time. Oscar também se destaca por sua versatilidade, já que, embora sua principal posição seja a de meia ofensivo, ele pode atuar em funções mais recuadas ou pelas pontas, conforme a necessidade do time. Essa característica oferece ao técnico uma maior flexibilidade tática, permitindo ajustes de acordo com o adversário ou as circunstâncias da partida. Além de suas qualidades técnicas, Oscar pode ser uma liderança dentro de campo. Mesmo sem ter um perfil vocal, ele pode se tornar uma referência técnica, elevando o nível dos jogadores mais jovens ao seu redor. Sua presença pode influenciar o comportamento e o desempenho da equipe como um todo. Outra contribuição importante seria nas bolas paradas, um aspecto do jogo onde Oscar sempre teve bom desempenho, seja em cobranças de falta ou escanteios, o que pode ser um diferencial em partidas mais equilibradas. Se o Internacional conseguisse contar com Oscar em um projeto mais ambicioso para a próxima temporada, ele certamente seria uma peça-chave, principalmente se reforços que complementem seu estilo de jogo também chegarem ao clube.